Eles encontraram o Isaac na vida real. Mais uma obra de arte feita pelo meu mano Save Manual, que inclusive é a primeira vez que vai aparecer aqui no nosso canal, onde eu assisto coisas diversas e comento e falo aqui pra caramba. Lembrando, amigos, todos os links do canal do Save Manual vão estar aqui embaixo na descrição. Passa lá, é um dos meus canais favoritos da vida e eu fico muito feliz de ser amigo do Save Manual, inclusive. Não esquece também de interagir com esse conteúdo aqui, seja deixando um like, comentando o que você achou do vídeo ou indicando outras coisas pra eu assistir e principalmente se inscrevendo aqui. Aliás, falando em ajudar, preciso avisar vocês de novo que nós temos agora o nosso clube de membros, que é a forma mais efetiva de vocês ajudarem este canal a continuar com as produções por aqui. E a parada mais legal é que se tornando membro a partir de R$8 por mês, você ganha acesso antecipado a um mês de conteúdo aqui do canal. É muita coisa legal pra você assistir e maratonar, caso você realmente goste do meu conteúdo e quer dar essa chance aqui pra mim. Demorou, amigos? É isso. Vamos lá, sem perder tempo aí. 3, 2, 1, para. Em 2014, esse jogo escondeu um segredo tão bizarro e complicado que... Aliás, bizarro e complicado resume Binding of Isaac, né? Eu joguei algumas vezes, tá? Eu tenho ele no meu Switch. Eu cheguei a fazer live dele, talvez eu tenha passado algumas vezes do chefão final, mas eu nunca entendi muito bem o que é esse jogo. Esse jogo é extremamente confuso pra mim. Eu sei que ele é totalmente randômico, né? Os power-ups e as masmorras, as dungeons são randômicas também, mas a história dele é extremamente confusa. Somente com a união inteira de uma comunidade o mistério seria resolvido. Porém, alguém trapaceou e então o desenvolvedor decidiu se vingar. Eita, caramba, é uma história que eu nunca vi na minha vida. Eu achei que ele ia contar a história do Binding of Isaac. Não, é a história de um segredo que foi escondido. E o que veio depois acabou virando uma lenda. The Binding of Isaac é um jogo indie desenvolvido por Edmund Macmillan. Anos depois, em conjunto com a Nicalis e através de uma parceria com Tyrone Rodrigues, The Binding of Isaac Rebirth foi lançado em novembro de 2014. É um baita de um jogo. Eu queria ter mais tempo, inclusive, pra dar mais oportunidades a um Binding of Isaac na minha vida. E ó, caso você nunca tenha jogado, eu explico rapidão. Por favor, me explique. Eu joguei e não entendi. Liga, esse é um jogo roguelike, ou seja, se você morre, você perde totalmente seu progresso. Contudo, à medida que você... Roguelike, jogo com mapas gerados aleatoriamente, morte permanente, foca em recomeçar sempre. Você vence algumas partidas, você libera novos itens e novos desafios. Nesse jogo você controla Isaac, ou algum desses outros personagens, e seu objetivo é descer vários andares até enfrentar um chefão final. Após vencer algum dos últimos chefes, você é recompensado com um dos vários finais do jogo, e libera também alguns itens que vão mudar suas próximas partidas. O legal de The Binding of Isaac é que uma jogatina nunca será igual a outra. Todos os itens são aleatórios e praticamente todos eles combinam entre si. O lance é que pra speedrun desse jogo deve ser uma delícia, né? Saber que você tá 100% por conta da sorte, Uma partida pode ser totalmente fraca, com apenas tiros, que no caso desse jogo são as lágrimas do Isaac, ou pode ficar algo completamente maluco, com a tela totalmente poluída e você destruindo tudo pelo caminho. É muito divertido. E quer saber outro jogo divertido? War Thunder! Ah, propaganda! Batalhas em escalas colossais são... Pô, pera aí, não tô me pagando, né? Todo o link na descrição. War Thunder! E claramente, The Binding of Isaac toca em vários temas cristãos, religiosos. É verdade, o Isaac, ele chama Isaac por causa do Isaac da Bíblia, né? E aí a mãe dele tranca ele no porão, não é um negócio assim? Sendo a principal referência desse jogo a história de Isaac. Mas bem, pra quem já era fã da versão anterior de The Binding of Isaac, o lançamento da versão Rebirth foi um prato cheio. É um jogo completamente novo. Caramba, eu achei que era só um codinome ali, que tipo, era a versão final. Não, muda bastante coisa. Como o jogo anterior, feito em Flash, já tinha vários finais e enigmas, os fãs do jogo começaram a procurar rapidamente o que esse novo Isaac teria. Aos poucos, as conquistas da Steam foram sendo descobertas e conquistadas, mas uma coisa super estranha foi notada pelos fãs. Um vazamento dos troféus do jogo na versão de PlayStation mostravam 3 troféus escondidos que ninguém sabia como pegar. Caramba, o negócio, tipo assim, é uma conquista que não explica como consegue. Só tem lá, tipo, ó, a gente tem essas conquistas misteriosas. E aí vocês se virem pra descobrir como é que faz. The Mind, The Body and The Soul. E todos eles eram algo como derrote Satã, ou derrote isso aqui, ou derrote The Lamb com The Lost. Esses troféus provavam que, mesmo depois de completar o jogo e fazer todos os finais e pegando quase tudo, ainda tinha segredo a ser resolvido. O que era esse The Lost? Ou melhor, quem era esse personagem perdido? E como desbloquear ele? Bom, só com essa informação dos troféus, os jogadores testaram um monte de teorias. Desde zerar o jogo sem tomar dano e de outras diversas formas, até estudar cartas de tarô. Caramba, mano!
A comunidade foi fundo mesmo no tema, né? Mas ainda no mesmo dia do lançamento, uma descoberta foi feita. The Binding of Isaac é famoso por sua quantidade obscena de itens. Atualmente, na última atualização e DLC, o jogo conta com mais de 700 itens, sendo que a maioria desses itens também se combinam uns com os outros. Meu Deus do céu, tu tem que fazer uma faculdade de física na USP pra você conseguir entender as combinações. Então, uma loucura. Mas lá no lançamento, o jogo tinha apenas, tá, entre aspas, 341 itens. E um deles chamou muito a atenção de algumas pessoas. Em um dos últimos finais do jogo, a casa de Isaac é revelada. E aos poucos, a câmera mostra uma árvore com um papel de desaparecido. Lost, que é o Isaac. O Isaac está desaparecido, mas... Onde mostra Isaac e, ao fundo, a silhueta do que parece ser sua mãe. Esse final era muito esquisito e bem diferente de todos os outros. No geral, os finais de Isaac pouco acrescentam na história. A maioria deles é pra mostrar que você liberou algum item especial. Alguns, inclusive, mostram as cenas sinistras, mas essa aqui em específico foi esquisita demais. Era diferente de todas as outras. Rapidamente, os jogadores notaram que um dos itens do jogo é o cartaz de desaparecido, o mesmo mostrado nesse final. Ele é o The Lost. É esse item que é o The Lost. E aí, algo começou a acontecer. O item Missing Poster é um item da categoria Trinket. Ele é um amuleto, tá? Itens passivos de bolso que dão efeitos extras ao personagem. Que o personagem pode carregar. No geral, os amuletos de Isaac te dão passivas. Só que esse aqui ninguém sabia direito o que fazia. Até porque uma das graças de jogar The Binding of Isaac é você pegar um item e tentar perceber o que ele faz diferente. Nenhum item desse jogo tem uma descrição detalhada do que ele faz, né? No geral, são só frases vagas. E a frase, quando você pegava esse item, era interrogação, interrogação, interrogação. Mas então, um avanço foi feito. Um jogador, segurando esse item, matou seu personagem numa sala de sacrifício. Ó, eu não vou mentir pra você, tá? The Binding of Isaac tem uma cacetada de coisas pra explicar, mas pra facilitar a história e o seu entendimento, eu vou só explicar o necessário, tá? E a sala do sacrifício é uma dessas coisas. Ela é aquela sala que a gente tem que... se a gente tomar dano, a gente pega um item a mais. Um negócio assim, não é? A gente tem que sacrificar a nossa vida por uma parada que tem aqui? É simplesmente uma sala que contém espinhos no centro. Os espinhos machucam se você pisar neles, mas quanto mais você pisa, mais recompensas você ganha. Numa partida comum, é uma sala onde você pode tentar pegar melhorias caso você tenha muita vida pra gastar. Mas o interessante aqui nessa história é que ao morrer com o item de desaparecido equipado, ou seja, ao perder uma partida de propósito aqui, a tela de Game Over fica um pouco diferente. No geral, a tela de Game Over é uma carta de despedida de Isaac. A carta diz: querido diário, hoje eu fui morto por essa coisa. Deixo tudo pro meu gato, Guppy. Adeus, mundo cruel. E aqui ficam os itens que você pegou na sua partida, e aqui aparece o monstro que te matou. A mosquinha, né? Coitado. Mas ao morrer com o item de desaparecido, não mostra um monstro na tela de Game Over, e sim uma peça de quebra-cabeça. Obviamente isso chamou a atenção e um post no Reddit foi criado. Pra todo mundo compartilhar as peças de quebra-cabeça que estavam conseguindo, pra ver se eles conseguiam montar esse quebra-cabeça, foi isso que fizeram? Os jogadores começaram a testar, e então vários começaram a mandar imagens de quebra-cabeças, mas o que mais entregava os curiosos era que as peças eram diferentes umas das outras. É, a gente consegue ver que aqui é a borda do negócio, e aqui, ó, aparentemente também é a borda do negócio. Tem uma parada roxa aqui, enfim. Eita. Vai, filhão. E ninguém sabia ao certo como fazer para diferentes peças aparecerem. Isso tudo aconteceu ainda no dia de lançamento de The Binding. Caramba, os caras são muito rápido, mano. Eu tava falando da história das speedrun do Cuphead esse tempo atrás, falando, mano, uma semana que o jogo saiu, os caras já descobriram coisa. Aqui no dia que lançou, a galera já tava nos quebra-cabeça doido aqui. Os caras já tava maluco, cracudo no jogo. Binding of Isaac. Jogadores, então, de várias regiões começaram a morrer o máximo que podiam para juntar peças desse grande quebra-cabeça. Aos poucos, os olhos mais atentos repararam uma coisa. Algumas peças de quebra-cabeça tinham um símbolo diferente. Pixel, uma coisinha. Essa aqui tinha um pontinho, esse um quadradinho, esse bagulho aí e um quadradinho um pouco maior. A teoria era de que cada símbolo desse representava um quebra-cabeça inteiro diferente. Olha, era o que eu ia falar. Cada símbolo ali representa um quebra-cabeça pra ficar mais fácil, né? E com 4 símbolos, entendia-se então que eram 4 quebra-cabeças diferentes. E com mais peças aparecendo de diversos jogadores, a teoria foi só melhorando. Juntando algumas peças, os jogadores descobriram...
Era uma carta de despedida. Olha só. Que, na verdade, elas formavam uma nova tela de Game Over. Mas o que seria isso? Qual era o mistério por trás disso? E por que era tão difícil? E como pegar mais peças? E quanto tempo levaria? Nossa, são tantas perguntas! E a resposta é... jamais saberemos. E ó, eu não tô mentindo, tá? Você vai entender. Por quê? Porque o cara roubou? Streamer que eu acompanhava recebeu uma mensagem no seu chat dizendo que tinham desvendado o enigma. Cobalt Streak abriu a live no momento em que o jogo lançou e, revezando com seu amigo, eles fizeram uma maratona onde cada um deles iria jogar por 12 horas e eles iriam trocar de turno até descobrirem todos os segredos do jogo. Acho que não deu muito certo, né? Tinham coisas aí que talvez iam demorar muito mais que 24 horas. O objetivo deles era ser os primeiros a ter todas as conquistas e pegar o 100%. Eles fizeram praticamente tudo, mas ainda faltava uma boa porcentagem e várias conquistas para chegar no 100%. Eles também estavam ajudando a reunir os quebra-cabeças, mas depois de tantos turnos trocados e com uma mensagem tão intrigante como aquela do chat, Cobalt teve de testar. Cobalt, aparentemente você tem que seguir 4 passos. Primeiro passo, com o Isaac, morra para o Mulibum no basement, a primeira fase. Segundo passo, com a Meg, morra para suas próprias bombas nas cavernas. Terceiro passo, com Judas, morra pro pé da mãe na necrópolis. Como que a galera sabia disso? E o que tá acontecendo? Eu tô curioso, mano. Quem foi o cara que roubou aí nessa história? E quarto e último passo, com Azazel, morra para a primeira forma de Satã no Shell. Quando ele viu esses passos, o Cobalt, tal como qualquer outra pessoa da comunidade, não levou a sério. Essa informação era muito aleatória e vaga. E muito específica também, na real, né? Os passos, morre com não sei quem, não sei aonde, o quê? Mas depois de tentarem tantas coisas diferentes no jogo pra ver esse tal The Lost, o Cobalt pensou, por que não, né? E decidiu seguir os passos. Isaac, Maggie, Judas, Azazel. Alright. Note que esses passos não são muito fáceis de seguir, e essa era uma das razões de ninguém levar a sério. Chegar no fim do jogo não é uma tarefa muito fácil, muito menos fazer um passo após o outro seguido, tá ligado? Na mesma gameplay. Mas o Cobalt insistiu. Ele fez o passo do Isaac, depois ele morreu pras bombas com a Meg, depois morreu pro pé da mãe em Necrópolis e, por fim, com Azazel, ele conseguiu chegar no Satã. Ele chegou somente com 5 vidas. Ele até chamou seu amigo pra assistir junto e ver se a teoria dava certo. Mano, já imaginou ser o Everson Zóio mandando lá um superchat pra trollar o cara? Haha, trolei até você, perdeu 5 horas da sua vida tentando fazer um negócio. Ele conseguiu matar os primeiros inimigos e, logo após, ele morreu de propósito para o Satã. Veja. Kill me, please. Mas como que descobriram isso? Como que descobriram isso? E era o dia do lançamento do jogo ainda, cara. Quem que foi essa pessoa que foi no chat? Foi o criador do jogo? Yes! Yes! O The Lost era um novo personagem secreto pro jogo. Mas, pera, mas quem... Cara, eu tô muito curioso. É só assistir, seu burro, dá o play logo, calma, eu tô conversando com vocês. E um personagem adicional no jogo, uma coisa nova desbloqueável, significava novos itens e novos segredos. O The Lost desbloqueia itens incríveis pro jogo, mas esse personagem também, ele é o modo mais difícil, né? Ele não tem coração, ele é apenas uma alminha, ou seja, se você tomar um único acerto, já era, você perde. Caramba! Nada mais, nada menos do que um tilt. Só que assim, apesar da mensagem do chat ter sido comprovada ao vivo e o personagem super secreto ter sido liberado, um gosto agridoce ficou no ar. Quem descobriu esses passos e como eles foram descobertos? Quando eu disse que jamais saberíamos as respostas de algumas perguntas, eu tava falando sério, tá? O enigma todo, na verdade, foi desvendado por dataminers. Dataminer... Ah, os caras pegaram... Pô, os caras vasculharam os códigos do jogo, os arquivos, e descobriram como é que fazia. Não foi, tipo, fazendo do jeito que o criador imaginou que as pessoas fossem fazer, que é montando quebra-cabeça, pegando as dicas e desvendando. Não, eles foram lá na força bruta, pegaram os arquivos do jogo, ou ele, talvez fosse uma pessoa, e descobriu que isso, mais isso, mais isso, mais isso, libera o The Lost. E passou pra ele a fórmula pronta. Eles não tiveram o trabalho, eles não tiveram a etapa de descobrirem sozinhos como faz. Ele testou pra falar, vou testar aqui, e funcionou. Mas
um gosto meio de cocô na boca ficou, É um nome né, de dado fato. pra alguém que, na tradução literal, cavam dados. Em termos mais simples, é alguém que abre os arquivos do jogo, os códigos, tudo, e começa a destrinchar linha por linha. E um cara olhou pros códigos de The Binding of Isaac e desvendou a charada, mas de uma forma não intencional. O hacker, o dataminer, o FDP, como você preferir chamar, ele estragou o enigma que Edmund Macmillan tinha planejado pro jogo, e ele fez isso sozinho. No geral, todos ficaram muito felizes, né, em saber que o jogo tinha ainda mais conteúdo escondido, mas os fãs se dividiram um pouco. Alguns comemoraram o mistério revelado, mesmo que de forma não intencional, e outros ficaram chateados pelo esforço em vão. Olha, eu acho que eu seria a segunda categoria, sabe por quê? Porque o jogo tinha acabado de ser lançado, o segredo ia ser desvendado, gente. O segredo ia ser desvendado, é questão de tempo. Os caras estavam jogando o jogo apenas 24 horas. É pouco tempo. Deixa o garoto brincar, como já diria a música. Deixa os garotos brincar com o jogo, mano. Que dataminer chato, cara. Que cara idiota, mano. Em vão. Até hoje não se sabe como conseguir as peças restantes, como era direitinho cada página que as peças formariam, nada. Todo o mistério foi simplesmente revelado dias depois do lançamento do Ah, olha que bosta, cara. Sério, tristeza. jogo. Mais especificamente, 109 horas depois do lançamento. 109. O Edmund Macmillan obviamente ficou super chateado. Numa entrevista para o canal Vinesauce, ele é perguntado sobre os segredos em Isaac. So you guys put a lot of secrets in Isaac and a lot of, you know, codes. And I remember there was a thing about how you don't want people to spoil them. So my question to you guys is, there's a lot of stuff that still hasn't been discovered yet? People already fucking fucked it up. They all messed it. They swallowed a $100 steak with one bite. They couldn't resist it. Pois é. É isso mesmo, eu concordo com o cara. Eu concordo com o desenvolvedor principal aí, ó, o Macmillan. Mano, eles deram um prato suculento pra eles. Se divirtam, joguem, testem, morram, descubram, desvendem. Aí foi um cara lá, é assim, ó, assim, você consegue, Que maluco estraga prazer, mano. Eles simplesmente jogaram fora um bagulho que eles colocaram o maior esforço pra fazer pra comunidade. É isso, não que a culpa foi do cara que tava em live. A culpa é desse dataminer idiota, cara. Que maluco idiota. Had to break it apart, and even though people were fucking actively working on some of the biggest secrets that would have taken a while to unfold, they said, no! I want it all now! And then they spoiled it for the rest of us. It's disheartening, like, it sucks because it's like, well, we're gonna start working on an expansion soon, but we sure as hell aren't gonna fucking take all the time that it took, especially with... Exatamente. Se eu fosse o cara falar assim, vocês não querem desvendar segredo, então eu não vou botar mais nada. O jogo é isso aqui, ó, não tem absolutamente nada escondido. Vocês estão felizes agora? Agradece o cara lá, o dataminer agora. Simon, who tried his best to like really bury this stuff so it would deter people from doing this. Esse acontecimento deixou o Edmund tão desgostoso com a galera que ele decidiu não colocar mais segredos em seu jogo. Perfeito! É isso aí, você tá certo. Não que a culpa foi da comunidade, mas estragaram, mano. Estragaram o bagulho. Tipo assim, você faz a maior surpresa, você faz o bagulho com tanto carinho, pra tipo, 100 horas depois do jogo ter lançado. E tipo assim, eles não se importaram com mais nada. Tipo assim, o segredo foi revelado, The Lost foi revelado e dane-se o resto. Não quiseram nem juntar as peças do quebra-cabeça, mano. Imagina assim, a sensação talvez do cara é que eu vou fazer uma festa aqui em casa. Eu tô muito animado que as pessoas venham pra que a gente se divirta. Aí o cara vai e faz um monte de coisa. Faz um monte de aperitivo, tá ligado? Faz um monte de salgadinho, umas coisas gostosas assim pras pessoas ir beliscando, pra depois chegar o bolo, certo? Aí a galera chega e fala assim, bolo, come o bolo. Sabe aquelas festas que tem que é um bolo de 300 metros e as pessoas vêm com balde como é que fala? Balde que você põe em pano pra limpar, que os caras vêm com balde assim, põe o bolo assim, destroça tudo. É isso, mano, que prazer que você vai ter de dar a festa de novo. Eu não vou dar festa nenhuma não, vocês se virem. Tá bom, vai ter essa festa aqui com o bolo já, não vai ter mais nada.
Você vem aqui, você come o bolo e vai embora, e não me enche o saco. Afinal, um hacker sozinho poderia acabar com a graça toda em questão de dias ou até mesmo horas. Algo que era pra unir uma comunidade inteira de fãs e juntar quebra-cabeça, etc., foi simplesmente jogado a todos como nada. Um desperdício de intenção. Mas bem, né? O fim desse primeiro puzzle foi amargo. Só que Edmund Macmillan e Tyrone decidiram se vingar dos dataminers e... Vamos lá, eu tô muito curioso pra saber, eu quero muito que os dataminers do Binding of Isaac se ferrem bonito. Dessa vez, nem olhando o código do jogo, o enigma seria revelado. The Binding of Isaac Afterbirth. Um ano passou e The Binding of Isaac recebeu uma DLC que expandiu o jogo. Uma nova área foi adicionada, mais de 100 itens novos, uma nova trilha sonora, mais combinações de itens, transformações, monstros, chefes, achievements e um modo novo de jogo chamado Grid Mode. Nossa, esse aqui eu nunca ouvi falar. Eu não sei nem qual é a versão que eu tenho, pra ser sincero, pro Switch. Modo ganância. Olha, pode não parecer, tá? Mas Isaac, além de ser um jogo muito difícil, também é bem demorado de ser completado. Vejamos aqui, ó, nosso amigo Ironic, por exemplo. Eu acompanho o canal do Ironic, é bem legal, é um canal que, se eu não me engano, ele faz platina das paradas, não é? Salve, Ironic! O cara tem 1000 horas e ainda falta uma conquista. Com a nova atualização, geral foi sedento ler os códigos do jogo, né? Claro! Eu vou ler o código! Ó, mamãe, eu sei abrir o código do programa aqui, ó, mãe. Dá um no Nescau. Pra ver se encontravam segredos. E já no mesmo dia, novos hackers e dataminers começaram a fuçar em tudo do jogo. E surpreendentemente, eles acharam coisa, mas foi colocada de propósito pra ferrar a vida deles. Encontraram algo. O jogo continha mensagens criptografadas escondidas. E depois de trabalharem muito em conjunto pra descriptografarem, essa fala foi muito difícil de falar, os hackers descobriram 4 mensagens. Uma receita de como fazer cookies, um trecho da história de Don Quixote, É isso, cara, é isso que eu queria. Os caras se ferrando, gastando tempo e dedicação da vida deles pra estragar o prazer do jogo e descobrindo que não tem absolutamente nada nos códigos. Trecho do livro O Apanhador no Campo de Centeio e, por último, essa frase: quem quer comemorar e quem está de boa em apenas esperar, eu dei tudo de mim, eu só queria... Lá ele. E só queria que você sentisse o mesmo. Toma, vai tomando. Sabe o que é isso aqui, ó? Imagina lá o dataminer. Consegui. É isso aqui? Absolute Cinema 2, amigos, apenas. Absolute Cinema, eu estou feliz. Se eles estão tristes, eu estou feliz. A comunidade de hackers ficou um tanto quanto inquieta. Alguns disseram que o Edmund estava somente brincando e trollando eles. Já outros sentiam que tinha algo escondido naquelas mensagens. Essa discussão durou por um bom tempo e, na real, a última mensagem é a que mais diz sobre o real puzzle. O Edmund realmente tinha ficado chateado com aqueles que estragaram a brincadeira. Então, ele decidiu zoar e sacanear os hackers, colocando essas mensagens para deixar eles malucos, o que acabou funcionando. Chegou num ponto da briga de ego tão grande onde os dataminers estavam chegando na conclusão que o novo quebra-cabeça de The Binding of Isaac era direcionado somente pra eles e que somente... é o biscoito mais importante do pacote. Ai, meu Deus do céu. Eles poderiam resolver. A vingança do Edmund foi certeira, mas, novamente, o gosto agridoce voltou. Era esse, então, o segundo segredo? Sacanear aqueles que sacanearam? Ah, não podia ser. Alguma coisa estava errada. E ó, estava mesmo. O novo modo de jogo dessa atualização, o modo Grid, teve um bug muito esquisito no lançamento. Veja, diferente do modo normal, no modo Grid você enfrenta ondas de inimigos. Ganha dinheiro, gasta dinheiro pra comprar melhorias, enfrenta um chefe e vai pra próxima fase. É a real ambição aqui. O ciclo vai se repetindo até você chegar no último andar, onde tem um chefão exclusivo chamado Ultra Grid, né? A Ultra Ambição. Depois de derrotá-lo, uma máquina de doação com o nome Grid aparece. Máquinas de doação não são coisas novas em The Binding of Isaac, tá? Rapidinho, nas lojas do jogo quase sempre vai ter uma máquina de doação. À medida que você doa suas moedas pra máquina, você libera novos itens pro jogo e melhora a sua loja. O complicado é que demora muito até você conseguir chegar no máximo de 999 moedas doadas. Afinal, a máquina de doação sempre trava após você colocar... Ah, ok, mesmo que se você tivesse um monte de moeda, você consegue colocar algumas na doação, porque ela trava, ok.
algumas poucas moedas, te forçando a doar dinheiro em diferentes partidas para conseguir chegar no máximo. Mas diferente dessa máquina, a do modo Grid só aparece após você derrotar o chefão final, o Ultra Grid, ou seja, era uma máquina de doação ainda mais restrita. Caramba, tu tinha que passar por tudo pra chegar nessa última máquina. E será que essa aí aceitava um monte de moeda de uma vez ou ela trava também? E aí tu coloca de pouquinho em pouquinho em pouquinho. E quantas moedas a gente tem que colocar no máximo, né? É 999? Só de chegar nela já é uma vitória. E, estranhamente, ela tem o nome, né? Grid, um modo ganância. O que será que ela liberaria? Os fãs mais fervorosos iam direto nesse modo o máximo que podiam pra encher a máquina de moedas. Porém, além dessa máquina ser mais difícil de chegar, ela travava muito mais rápido também. Caramba! Ok, o cara lá, o Mac Miller, fez um negócio pra ser difícil mesmo, né? Outra coisa esquisita é que o Ultra Grid se tornava essa estátua gigante de ouro, e junto dele, um baú com um novo final aparecia. Nesse novo final, o Isaac aparece sozinho numa caverna, um monte de terra começa a cair sobre ele e, ao fim, Isaac fica decomposto. Esse cara aí não é novo, tá? Na verdade, esse monstro ele já apareceu no jogo antes, ele é o Shopkeeper. São inimigos que geralmente estão ligados a dinheiro, um final bem estranho e intrigante, mas que tem tudo a ver, né, com ganância. Com essa nova máquina de doação, novos desbloqueáveis pro jogo provavelmente viriam. Então, muitas pessoas começaram a doar, mas aí veio um grande problema. Nada acontecia, feijoada. Ao chegar na moeda de número 109, a máquina sempre travava, sempre, para todos os jogadores. Por dias e dias a máquina não passava das 109 moedas. Isso gerou discussão em fóruns sobre esse possível bug. Afinal, as conquistas do jogo mostravam que tinham itens ainda a ser liberados. Só que com esse bug aí, ó, não dava pra fazer nada. E foi aqui onde a segunda loucura da comunidade começou. As pessoas começaram a ficar obcecadas pelo número 109. Por que a máquina trava logo no 109? Aí, se eu me lembro bem, The Lost tinha sido revelado 109 horas depois do... Caramba, é verdade! Isso é verdade! 109 horas depois. Faz sentido. Eu acho que é a trollagem final de volta, hein, do criador, lançamento do jogo, certo? Ô, galera, qual é o item 109? Bom, o item 109 é o item Money Equal Power, dinheiro igual poder. Além dessa, abre aspas, coincidência, né, de ter a ver com dinheiro também. Coincidência? Algo, fecha aspas, tá? Algo muito estranho aparecia quando você checava o item no menu. Uma mensagem quase apagada escrita aonde você está aparecia perto desse item de número 109. Suspeito. Mas bem, um tempo depois no Twitter, o Edmund e o Tyrone disseram que a máquina do Grid Mode estava realmente com bug e que eles arrumariam isso numa nova atualização. E bem, foi feito 109 horas depois da nova atualização. O cara, olha, nunca, por favor, vocês que convivem com o Mac Miller, nunca deixem ele triste com vocês. Porque o cara sabe se vingar, mano. 109 horas depois, porque tipo assim, vocês estragaram o meu prazer 109 horas depois, eu vou fazer vocês esperarem 109 horas agora. Parte da comunidade ficou enfurecida. Afinal, eles sentiram que tudo isso nada mais foi do que uma vingancinha do Edmund contra aqueles que estragaram sua brincadeira anterior. Para essas pessoas, o Edmund tinha prendido parte do conteúdo extra da nova DLC em forma de punição a essas pessoas que são desesperadas por ter todo o conteúdo novo e os segredos de uma vez só. E apesar da raiva dessas pessoas, outra galera continuava maluca, intrigada com a constante aparição do número 109, torcendo para que algum mistério realmente estivesse ali. Novas teorias começaram a surgir e o número 109 não parava de aparecer. Até mesmo no Twitter, Edmund e Tyrone mencionavam vagamente o número. Pare de cavucar e comece a viver. Numa escala de 1 a 69. O quanto isso é da hora? 109. Já num outro tweet, problemas técnicos às 10h09 da noite resultaram numa stream mais curta, mas valeu quem colou e sejam generosos com seu tempo. Era tudo muito sinistro. E então o Edmund soltou outro tweet. Vai rolar um patch de Afterbirth no meio da semana. A ideia é corrigir os principais problemas e, quem sabe, trazer umas novidades extras. Talvez. E então, 109 horas depois do lançamento de Afterbirth, o tal patch veio e realmente corrigiu alguns problemas. E um deles, inclusive, foi a correção da trava da máquina de doação do modo ambição. Agora os jogadores podiam doar mais dinheiro pra máquina e alguns itens até foram desbloqueados. Contudo, todos estavam sedentos para chegar no máximo de moedas possíveis para essa máquina. E ao doar 999 moedas aqui, você ganhava uma nova conquista: generosidade. E a seguinte mensagem era: se todo mundo fosse generoso como você. Uma conquista, vamos lá, não é nada paia.
Achei pai, achei que um grande segredo ia ser revelado aqui, demais. né? E a comunidade acabou ficando um pouco triste. Aparentemente não tinha segredo. Os dias foram passando e mais pessoas foram pegando essa nova conquista. E aos poucos, a mensagem na conquista passou a fazer mais sentido. Se todos fossem generosos como você. Durante essa nova atualização, o Edmund fez um post em seu blog pessoal para falar o que a atualização tinha mudado. E alguns olhos mais atentos encontraram uma espécie de mensagem. O texto falava sobre como o Edmund se sentia sobre o tamanho do jogo, como os bugs acabaram incentivando a paranoia maluca entre os jogadores que ele nunca tinha visto e algumas outras informações sobre o jogo em si. Só que algo ali não podia ser mera... Olha só. Que cara é a letra ali? You are so close. Você está tão perto. Coincidência. Ao pegar a primeira letra de cada parágrafo desse post, você tinha You are so close, que traduzindo significa você está tão perto. Isso levou uma grande parte dos fãs à loucura. Obviamente tinha algo escondido ali. Os olhos se voltaram para aquela mensagem. Se todos fossem generosos como você. E aí veio a teoria. Vamos todos doar o máximo que pudermos para essas máquinas. E dia após dia, mais e mais jogadores iam para esse modo e completavam 999 moedas na máquina de doação. E um detalhe é que ao pegar a conquista generosidade, essa era a imagem que aparecia na Steam. Um rostinho. Só que alguns dias depois, esse mesmo ícone dessa conquista foi atualizado. É um ovo. É um ovo chocando. E as pessoas notaram isso. De um rostinho, o ícone se tornou uma espécie de papel. Nossa, nada a ver. Nossa, sim. Ó, eu como um bom detetive sou um grande astronauta, né? Com os traços pretos. A conquista não tinha nenhuma descrição. Código Morse, isso? Mas por que logo a imagem dela foi atualizada? Os usuários então decidiram explorar essa imagem. E ó, ironicamente, ela é uma imagem de 109 pixels por 109 pixels em tamanho. Bizarro. Várias teorias com essa linha foram testadas, e então no dia 13 de novembro de 2015, o usuário Metal Alex criou um post no Reddit. Eu desvendei o código, rapaziada! O segredo estava nos pixels. Metal Alex, com uma ideia maluca, decidiu contar os pixels das linhas dessa imagem. Contando, ele chegou nesse resultado aqui, ó. 186982666117376. Sozinhos, esses números não significavam muito. Mas são letras, Ele até tentou usar esses números em algum método de descriptografia, só que nada funcionou. Até que ele reparou algo. Existem dois espaços maiores entre essas linhas. Um aqui e outro aqui. Então ele assumiu que os espaços menores separavam os dígitos e que os espaços maiores eram, na verdade, o número 0. E então, nessa nova contagem, os números ficaram 108 69 82 66 1017376. Ele então teve a ideia de pegar esses números e verificá-los numa tabela ASCII. É um negócio, inclusive ASCII, ele é tipo um hexadecimal que fala, código hexadecimal, tem o código ASCII, inclusive tem vários, eu lembro na época, nossa, internet jurássica, as pessoas desenhavam com ASCII, basicamente. CII, eu não sei como pronuncia isso, eu tinha que ter visto mais vídeo do Selbit, né, mas beleza, ASCII. Conjunto de códigos que representam letras e símbolos no computador. Enfim, e caso não saiba, esse é um código onde cada número representa uma letra. Eu acho que eu falei besteira do ASCII, mas eu lembro que as pessoas desenhavam com o símbolo. 65 é a letra A, 66 a letra B, 67 a letra C e assim por diante, tá? Esse já é um código famoso. Você pode, inclusive, no Google pesquisar tradutor ASCII. E em qualquer um desses sites, você vai poder codificar seus textos em números ou decodificar números em textos. Metal Alex foi até o site e colocou o código, o que retornou pra ele a palavra Yerbell. IERBELL. Um texto estranho, com alguns caracteres em maiúsculo, minúsculo. Eu achei que ia ser um segredo revelado. Caixa alta. Mas como ele já tava na loucura, ele decidiu testar esse texto em vários links. E então, ele decidiu testar no site Imgur. Cara, eu chamo de Imgur. Tô paia na pronúncia, hein? É um agregador de imagens. Escrevendo no navegador imgur.com/esse código, essa imagem aparecia. Era real. O primeiro comentário desse post do Metal Alex dizia: isso aqui é um shitpost? Porque eu nem sei mais dizer o que é real e o que não é. Como a comunidade não tinha muito pra onde ir, eles decidiram investigar essa nova imagem. Aqui aparece o The Lost, o personagem do quebra-cabeças anterior. Em volta dele tem 8 figuras humanas e abaixo dele o texto. E naquele dia, ele separou os bodes que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas.
Isso aí deve ser algum trecho da Bíblia, na real. E todos os que tinham algum branco e todo marrom entre as ovelhas, e entregou-os nas mãos de seus filhos. Esse texto é da Bíblia. Gênesis 30, 35. Mais especificamente do livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 35. Eu tô igual o Crash agora. Eu não tô entendendo nada, cara. Meu Deus do céu. O texto intrigava, o número também, e logo ali embaixo, um mapa do tesouro. A galera começou a investigar tudo que poderia ter... Nossa, mas a imagem é numa resolução toda cagada. Eu não sei o que as pessoas têm, além de saber que é um trecho da Bíblia, o que essas pessoas vão investigar, mano? É muito pequeno, não dá pra saber. Relação com essa imagem. Mais textos, o porquê do The Lost aparecer aqui, quem eram essas 8 figuras... Tudo. No Twitter, o Edmund ficava atiçando os jogadores com mensagens misteriosas. Quando a imagem de Achievement foi mudada, inclusive, ele disse: os poucos sortudos receberam as chaves. Não se percam. Quando decidiram investigar a imagem, alguém apontou na direção certa. Quando o Metal Alex descobriu o código, alguém mandou pro Edmund e ele disse: o pequeno cachorro em pixel sabe o caminho. Sigam ele para o pôr do sol. Uma referência ao ícone do usuário que contou a ele sobre essa nova descoberta. Vários e vários tweets do Edmund vinham com mistérios e dicas. Inclusive tem esse aqui que é muito engraçado. Isso aqui é código Morse, basicamente. Engraçado, que obviamente é um código Morse. E se você copia ele e vai lá traduzir, não é um código Morse. Dado momento, ele respondeu a alguém que a aranha viu o futuro. Uma mensagem muito misteriosa. Então o pessoal decidiu rever os tweets do Edmund e encontraram uma foto. Inclusive, ó, alerta aí pra quem tem medo de aranha, beleza? Porque tem uma aranhazinha na foto. Então, vou mostrar rapidinho. Pois bem, a princípio, essa imagem, ó, não tem nada demais. Só que, novamente, os olhos mais atentos repararam nesse pôster. Esse pôster... Clube da Luta? Nossa, acho que eu falei uma besteira gigante agora. É do filme The Lost. Esse é um cara de cultura. Ok, desculpa, gente. Desculpa, foi mal. Boys, The Lost. The Lost Boys, é verdade, é o The Lost. No pôster, 8 pessoas. Alguma coisa tinha aí. Não. Mano, vocês têm que... Ok, assiste esse filme, por favor. Assistam esse filme. Não que eu tenha assistido, não. As pessoas aqui do Enigma, assistem o filme, tem a ver com o filme. Não era possível tamanha coincidência. Sobre o filme, geral começou a investigar ele. Em um dos tweets, o Edmund respondeu: "People are strange, but I'm sure you'll get it." Essa frase, "People are strange", é uma música que toca no começo do filme The Lost Boys. E no trecho onde essa música toca, aparecem vários cartazes de pessoas desaparecidas, tal como o item Missing Poster. Era tudo muito intrigante. Uma curiosidade é que o filme The Lost Boys foi gravado em Santa Cruz, na Califórnia, mesmo local onde Edmund Macmillan mora. E já que o filme parecia ser uma ótima pista para desvendar o mistério, os jogadores começaram a analisar ele inteiro. Eles repararam que várias cenas do filme foram gravadas na Boardwalk de Santa Cruz. Eu ia falar que é onde tem um bagulho do GTA, mas acho que não, né? É o Pier de Santa Mônica, na verdade, do GTA. Esse é um local famoso, um calçadão com a ponte e um parque de diversões. Analisando ainda mais fundo o filme, algum maluco lembrou lá do texto da imagem que tinha no The Lost e testou colocar a minutagem do filme com a passagem da Bíblia. 30 e 35, é verdade. 30, versículo 35 virou minuto 30 e 35 segundos. E nesse trecho do filme, mostra os garotos passando pela ponte de São Lourenço, que fica bem pertinho do calçadão. Essa ponte aí, ó, foi fechada, só que do lado dela tem uma cicloviazinha. E sim, tá? Um usuário do Reddit falou com seu irmão e pediu pra ele lá ver se encontrava algo. E parafraseando nossa querida e falecida South America Memes, eis que o usuário responde: "O meu irmão, ele mora em Santa Cruz e encontrou uma pista na ponte." Ele acabou encontrando isso aqui. Uou, o jogo agora passou pra vida real. Uau. Mano, genial, mano. Mac Miller, genial. Você é genial. Um dia eu quero ter 1% da tua capacidade de fazer enigmas, amigo. E de fazer jogos também. Aí, se for 10%, eu agradeço, que eu vou fazer um jogo super bem sucedido, que a galera vai gostar muito. A comunidade inteira ficou maluca. Eram tantas perguntas e poucas respostas, mas não tinha tempo a perder. Então, vamos analisar essa imagem. É engraçado porque... Tipo assim, tudo bem, o dono do jogo lá, o criador do jogo, ele tava falando as paradas, tipo, aranha, blá, bibi.
Se não tivesse isso, se fosse só uma teoria por teoria, seria muito engraçado porque qualquer um podia forjar que teve isso aqui. O cara poderia falar, não, achei, aqui, ó, o cartaz, e ser mentira, entendeu? O que o irmão de Nirvana 007 encontrou foi um cartaz de desaparecido, tal como o item que eu falei lá atrás. Só que aqui com a imagem de Isaac no centro e a assinatura de Edmund na lateral. Aqui tem o nome dele, a altura e o peso, algo que é comum em cartazes de desaparecidos. Mas logo embaixo tem escrito, se encontrado, por favor ligue. Tem um número, só que esse número tá cortado. Mas deve ser um 0 ou um 8 ali no máximo. 8 ou 9, na verdade. 444-0. O que é isso? Bom, os números cortados a essa altura do jogo eram óbvios. Nossa, é verdade. Meu Deus do céu, é óbvio. Nossa. Ok, nesse vídeo de hoje descobrimos que eu sou o pior detetive do mundo. O pior detetive do mundo, que não sabe nem a diferença de The Lost Boys com o Clube da Luta. Né? Com certeza seria o número 109, mas somente com esses números não dava pra fazer uma ligação. O número dava errado, precisaria de um DDD pra funcionar, um código de área. E olhando de novo pra imagem, tem aqui escrito ao contrário, God is Spirit, Deus é Espírito. Essa passagem é do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. E então o número se completou, 424-444-0109. E ao ligar nesse número... Hello, Miss Now. This is your office. I know what you came for, but I need to hear you ask me. Sinistro. Ao ouvirem, eu já tinha desligado e cagado na calça, mano. O pessoal notou que, obviamente, algumas partes estavam ao contrário. E ao corrigir essas partes, o áudio então ficava. Hello, Isaac. This is your father. I know what you came for, but I need to hear you ask me. Outra passagem da Bíblia, aparentemente, que Deus fala com Isaac, é isso? Ou não? Os jogadores ficaram malucos. Todo mundo começou a ligar pra esse número. Alguns usuários suspeitavam que essa era a voz de Edmund, mas ao ouvirem com mais cuidado, repararam que era, na verdade, a voz do narrador do jogo. A mesma voz que fala na introdução. E com a mensagem revelada, essa foi a primeira vez na história inteira do jogo em que foi mencionado que o narrador de The Binding of Isaac é o pai do Isaac. É, na verdade, o pai de Isaac. Algo que alimentou muito a história do jogo e que foi confirmada anos e anos depois na última DLC. Mas, de volta aqui à mensagem do áudio, claramente alguma senha deveria ser dita pra esse número. Afinal, esse número aí, ó, aceitava mensagens de voz. E o que é que as pessoas deveriam perguntar? Olha, foram... 109. 109, eu ia responder 109. Por favor, 109. Muitos testes, o pessoal foi muito longe nas possíveis mensagens. Teve gente que até leu versículos inteiros da Bíblia. Só que um usuário olhou pra trás e lembrou daquela mensagem secreta lá do item 109. É verdade! Lembra que nesse item ali no cantinho tinha escrito Where are you? Assim que perguntaram isso na mensagem de voz e ligaram de novo, a mensagem mudou. Christ calls. Generous gods don't guide history forever. É a Xuxa rodando ao contrário aqui, mano. É só rodar ao contrário. Vamos lá. O que aconteceu? Nossa, tem até uma música de fundo, mano. Que negócio macabro. Eu só queria me divertir. Eu não vou jogar mais Isaac, não, mano. Agora eu vou me cagar na calça quando eu abrir o jogo. Cara, que medo. Eu tô com medo. Mas enfim, né? Eu corrigi a mensagem, ela fica assim, ó. Christ calls. Generous gods don't guide history forever. Knowledge grows. His final form ends beyond greed. A sua forma final termina além da ganância. Ele tá falando do boss que vira o ouro. Eu tenho certeza absoluta disso. We need to go deeper. Tem mais coisa no modo ganância. Você tem que cavar mais. Vai. Taca. Ó, vamos lá, de novo. O trabalho do pior detetive do mundo. O que eu faria? Eu ficaria atirando na estátua de ouro. Ficaria atirando
por hora, se necessário. Eu deixava o meu controle, eu botava um elástico no controle, porque, se eu não me engano, no Isaac você atira com um direcional também. Botaria um elástico no direcional, deixaria lá, ia dormir, deixava a tela gravando, no outro dia eu ia ver o que aconteceu. Logo após vários jogadores ouvirem essa mensagem, o Edmund tweetou: a gente quase revelou o mais mal, né? Só que, calma aí, se a gente pegar as primeiras letras aqui desse tweet, revela a palavra warmer, ou seja, a comunidade estava ficando mais próxima da solução desse mistério. Utilizando essa mesma lógica, o usuário Dicks in My Ass decidiu pegar as... Ai, muito bom. Decidiu pegar as primeiras letras de cada palavra da mensagem de voz. CC, GG, DG, HF, KG, Dicks in My Ass. Decidiu então tweetar esse código pro Edmund, que imediatamente deu um like no tweet. Um outro usuário, analisando esse código, decidiu colocar números correspondentes à posição, as letras, são dessas letras no alfabeto para formar um código. 7, o A viraria 1, o B seria 2, C seria 3 e por aí vai. Com esse entendimento, eles chegaram no número 337747861178665527. Esse número rapidamente foi desvendado. Ele tinha o formato exato de coordenadas de longitude e altitude. A galera do GeoGuessr agora aqui, ó, pirando, e né? abrindo o Google Street View e colocando esse número em longitude e altitude, blau, era bem aqui onde dava, de frente para um prédio, com a numeração 109! 109 em Santa Ana, Califórnia. Uou! Rapidamente, os usuários do Reddit da comunidade de Isaac se reuniram e os que moravam perto decidiram ir ao local correndo. Pô, nem pra fazerem um enigma aqui em Sydney, né, pô, pra eu desvendar também, né, os bagulho dos Estados Unidos, Estados Unidos. Enquanto os outros começaram a procurar pistas pelo próprio Street View. Com as atualizações no Reddit do post, o Edmund tweetou mais uma vez: ó, não façam nada de estúpido, hein, usem seus olhos. Enquanto isso, Tyrone tweetava: we need to go deeper. E logo após ele escreveu: ah, eu sempre gosto de ter uma pá comigo, você nunca sabe quando vai precisar de uma. Esse post gerou um chat ao vivo e todo mundo tava na loucura ali, vivendo aquele momento. Pega pá, os outros correndo, vai lá no prédio. Edmund tweetou: encontrei moedas debaixo do meu pé, legal. E aí a coisa começou a ficar muito sinistra. O Tyrone do nada tweetou isso aqui, ó: um novo desafiante se aproxima. Era a foto de alguém que tinha ido ao local. O Tyrone tava escondido de longe, vendo as pessoas indo ao local. E à medida que as pessoas iam chegando, ele ia atualizando. Primeiro tinha um, agora tem dois. Tá ficando mais quente hoje. A companhia de 4. De 4 ficou estranho, né? E então tinham 6. A tensão só ia aumentando. O pessoal no local procurando, a internet discutindo tudo que tava rolando no chat conjunto. Por que não trouxeram a pá? O pessoal que tava lá, inclusive, encontrou um negócio muito esquisito. Um cartão amarelo com várias mensagens religiosas. Arrependa-se! Uma oração aqui, ó, pra pecadores e coisas assim. No verso do cartão, o ciclo de uma vida com interrogação no final. Bom, esse cartão nada tinha a ver com o que rolou depois. Ele só tava ali por alguma coincidência muito estranha. Mas bem, um tempinho depois, Tyrone tweetou: uou! E rapidamente, novas fotos dos usuários que estavam no local surgiram. Abaixo de algumas moedas. Cavaram. A ganância não é o final. A gente tem que ir mais fundo, então cava. Detalhe, eu falei que tinha a ver com o jogo. Não tem nada a ver com o jogo. É vida real, bagulho, mano. Olha que burro. Eu estaria lá ainda atirando no chefão. Olha que jumento. Enterrado sob a terra estava essa figura. A mesma figura que aparece no final do modo Grid. Então foi isso. É ali que se passa. Exatamente ali que se passa o modo Grid. E esse é o Isaac do final. Geral ficou maluco, era real. No local tinha algumas pessoas, elas tiraram várias fotos da figura, se reuniram, tiraram uma foto juntos pra registrar o momento da descoberta. E a figura em si era muito misteriosa, tinha números pelo seu corpo, 9999, os símbolos na cabeça e ao fundo as mensagens: eu sou o corpo de Isaac, Isaac está morto, me dê uma voz. Analisando os símbolos da testa dessa figura estranha, rapidamente os jogadores entenderam que esse era um código para o símbolo arroba. E ao pesquisarem por arroba I'm Isaac's Body, como estava escrito na figura, eles encontraram essa página no Twitter. Na época, a página não tinha nenhuma mensagem, e então a estranha mensagem Give me a voice, ou seja, me dê uma voz, deu uma ideia à comunidade. Ao colocarem o usuário arroba I am
Isaac's body e a senha Isaac is dead, você conseguia entrar na conta. E para dar voz a essa criatura estranha, as pessoas entravam na conta e começaram a tweetar nela. E logo após os primeiros tweets, rapidamente a senha da conta foi mudada e os tweets apagados. E então novas mensagens começaram a surgir. Eu encontrei minha voz. Nós entendemos. Pai, onde eu... Pai? Parece o Fábio Júnior no fundo. Tem alguém aí? Onde você tá? Eu posso te ouvir. Eu tenho uma voz, um corpo, muitas vozes. Eu não quero ficar perdido novamente. Eu sou amor. Eu sou vida. Shrek is love, Shrek is life. É o Shrek! É o Shrek! O Shrek é o pai do Isaac. Tá explicado, gente. Tantas vozes. Eu estou lembrando. E então ele cita um versículo. Não te alegres a meu respeito, ó inimiga minha. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Em resumo, é um recado contra o desespero. Por mais que alguém caia, existe sempre a chance de recomeço com a ajuda de Deus. E então, essa imagem. A comunidade desbloqueou algo escondido. Na mesma hora, The Binding of Isaac Afterbirth foi atualizado. A imagem mostra uma máquina de doação quebrada. E ao doar mais uma moeda após as 999 na máquina do modo ambição, você desbloqueou The Keeper. O personagem The Keeper, o mesmo da figura, foi desbloqueado no jogo, com novas mecânicas, itens. Nossa, esse personagem era diferente de todos os outros. Ele tinha moedas como vida e começava com 3 tiros, muito fera. A comunidade comemorou. Vocês estão entendendo o que ele fez aqui, né? Ele falou assim: ei, dataminers, vocês querem estragar o meu jogo e as minhas surpresas? Segura aí, segura aí. Eu vou fazer um bagulho na vida real. Eu vou fazer um bagulho que tem trocentos milhões de código de bagulho de comunidade. Não vai ter nada escondido no meu jogo, não. As coisas estão escondidas no Twitter, estão escondidas em outros lugares. Quero ver vocês descriptar isso aqui. Tem código aí, vai, fica aí. Se fica aí brincando com essas bosta desses códigos aí. Agora eu jogo na vida real, agora aqui eu brinco com a comunidade. Mano, que loucura, cara. Que loucura, que loucura. Que loucura, mano. Esse cara do Binding of Isaac é o mesmo cara do The Meat Boy? Do Super Meat Boy? Eu acho que é, inclusive, não é? Esse Macmillan aí? Mano, esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Ele entrou na prateleira pra mim de Shigeru Miyamoto. Óbvio que Shigeru Miyamoto, né? Shigeru Miyamoto no céu, mas assim... Entre mortais, ele e a galera do Cuphead, mano, vocês são demais. Muitas sério. pessoas ficaram felizes com a conquista, mas mais legal do que isso foi a jornada. E é engraçado pensar nas diversas mensagens ao longo dessa aventura. O versículo final citado pelo corpo de Isaac mostra que, por mais que tenha algum mal, como que aconteceu com o primeiro puzzle que o Edmund tinha proposto, sempre tem a chance de um novo recomeço. E foi algo que ele trouxe com esse novo quebra-cabeça pro pessoal. O primeiro segredo foi quebrado por um, o segundo foi resolvido por todos. Nossa senhora! Meu Deus do céu, ô Save, canetou foi pouco, meu amigo. Que isso, tava on fire. Uma forma de unir a comunidade e espalhar a generosidade. E olha só que engraçado, depois de um tempo de outras atualizações, o jogo recebeu o item Dataminer. E adivinha, ele é um dos piores itens do jogo e ele tá na posição 109. Chupa essa, Dataminer. E ó, se você quiser espalhar mais generosidade, confere um novo jogo do Edmund que tá pra sair ano que vem. Caramba, que legal! Massa demais, eu vou dar uma olhada assim, com certeza. E o Genix, ele tá fazendo esse jogo sozinho já tem uns 10 anos. 10 anos, cara. Que isso, cara? Ele mesmo promoveu o jogo no seu próprio canal do YouTube, com a câmera e jogando a parada. Vai ser basicamente um jogo de criar gato e botar eles pra brigar. Só que sendo o Edmund, certeza que vem coisa boa por aí. Com certeza. Bem, se tu estiver se sentindo ainda mais humilde, inscreva-se no canal. Pelo amor de Deus, gente, se você não se inscreveu no canal do Save Manual ainda, você é um dataminer, mano. Você é um dataminer chatão. É isso, eu vou ficando por aqui. Até amanhã, nesta loucura de vídeos diários. Se cuidem e até amanhã. Sendo redundante, né? Porque eu já falei até amanhã. Eu falei até amanhã 3 vezes agora eu falei 4.